Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a falar sobre a estrutura da dissertação. Eu não sei se você se lembra, mas nos módulos anteriores nós já trabalhamos a introdução, aquele primeiro parágrafo que tem que cumprir funções específicas para ser bem visto pela banca, e já trabalhamos a estrutura básica do desenvolvimento. No módulo que você vai ver agora, a gente vai trabalhar as funções e estratégias para construir uma boa conclusão. E já saiba do seguinte: o fechamento do texto, o último parágrafo do texto, é tão importante quanto todo o restante. Pensa só no seguinte: quando é que o carinha da banca, quando é que o corretor da banca vai te dar uma nota? Pois é, ele vai te dar uma nota depois de ler o final do texto. E é claro que ou a impressão dele se mantém, ou a impressão dele aumenta, a boa impressão dele tem que aumentar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem, pessoal. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual o espaço, qual é a dimensão que o meu último parágrafo deve ter? Respondo: na verdade, a sua conclusão deve gastar mais ou menos o mesmo espaço, mais ou menos o mesmo número de linhas que a sua introdução. Eu não sei se você se lembra, mas no módulo de introdução eu disse que uma boa introdução gastaria mais ou menos 5, talvez 6 linhas, às vezes até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o ideal é manter essa média de 5 ou 6. Pois é, então a sua conclusão, o último parágrafo, também vai gastar 5 ou 6 linhas. E aí vem uma pergunta fundamental: como preencher essas 5 ou 6 linhas, já que, e aí esse comentário interessante, já que você já gastou toda a sua argumentação ao longo do desenvolvimento e provavelmente também toda a sua criatividade? Pois é, a gente vai ter que colocar essas 5 ou 6 linhas com bastantes coisas interessantes. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Então vamos lá. A primeiríssima coisa que você deve fazer no último parágrafo é se preocupar em mostrar para o leitor que o texto está acabando. É claro que visualmente ele sabe que o seu texto está acabando, só que você tem que evidenciar que o seu processo argumentativo, o seu processo de convencimento está no fim. Como é que você vai fazer isso? Esse é o detalhe mais fundamental e básico ao mesmo tempo. Você vai começar utilizando um conectivo de caráter conclusivo. Quais são os principais conectivos de caráter conclusivo, vocês sabem? Pois é, o próximo módulo que você vai ver é de coesão, mas eu já adianto algumas coisinhas. Você pode usar o portanto, o então, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva. São todas palavras que dão um tom de encerramento ao seu texto. E é claro que quando um leitor, o corretor da banca, olha e vê que você escreveu lá, portanto, vírgula, ele sabe que aquele ali é o último parágrafo do seu texto. Mas isso é só um detalhe, a gente ainda tem outras funções. Agora a gente vai falar sobre a segunda função. Depois de você ter colocado um conectivo de caráter conclusivo, e aí você deve estar pensando: poxa, mas isso não preenche quase nada, a gente vai gastar 2 centímetros de linha. É verdade, a gente ainda tem muita coisa a ser preenchida. A segunda função é ouve. Você deve esclarecer de uma vez por todas o seu ponto de vista, ratificando a sua tese. Vou repetir. Você deve esclarecer o seu ponto de vista, ratificando a sua tese. O que significa ratificar? Isso. Ratificar, que é diferente de retificar. Ratificar significa confirmar, corroborar, reafirmar. Você vai reafirmar a sua tese. Aí eu é que te pergunto: onde é que você apresentou a sua tese, o seu ponto de vista pela primeira vez? Lembra? Na introdução. Na introdução você já sugeriu uma abordagem para a proposta de tema. O que você vai fazer agora? Vai pegar aquilo que está na introdução e vai colocar de novo na conclusão. Só que, obviamente, com as mesmas palavras que você usou na introdução ou com palavras diferentes? Com palavras diferentes, você deve fazer uma paráfrase daquilo que aparece na introdução. Então, digamos que na introdução eu tenha colocado a seguinte frase: a democracia apresenta falhas no Brasil. Ponto. Essa é a minha opinião em relação ao processo, ao regime democrático aqui no nosso país. Eu vou pegar essa frase, a democracia apresenta falhas no Brasil, que está na introdução, e vou colocar na conclusão, só que com outras palavras, parafraseando: o regime democrático em nosso país ainda está longe daquilo que é ideal. Ponto. Viram? No fundo, em essência eu falei a mesma coisa, só que eu utilizei palavras diferentes, ratificando, reafirmando meu ponto de vista.
E nisso eu diria que eu vou ocupar mais ou menos uma, talvez uma linha e meia, 2 linhas. Ainda tem mais um espaço ocioso que vai ser utilizado para cumprir a terceira função da conclusão.